Bem, dando continuidade, então, gente, a gente vai começar com o eixo temático Reviramentos do Feminino, sob a coordenação da professora Denise Maurano, que apresentará o trabalho Um Chamado para o Real. Denise é psicanalista, membro do Corpo Freudiano do Rio, mestre e doutora em filosofia e pós-doutora em literatura, autora de diversos artigos e livros, uma opção deles aqui na minha estante também. Lançou recentemente Reviramentos do Feminino e a Saga do Feminino na Mulher, com a professora Joana Souza. E contaremos também com a presença da fala luxuosa da Diana Sui, que apresentará o trabalho A Escrita Feminina. Ana Sui é psicanalista, mestre em psicologia clínica pela Universidade Federal do Paraná, doutora em pesquisa e clínica em psicanálise pela UERJ, autora dos livros A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, o amarelinho, Não Pise no Meu Vazio e As Cabanas que o Amor Faz em Nós. E como debatedora, da mesma forma, contaremos com a ilustríssima presença da Fernanda Samico. Prazer, Fernanda Samico, te conhecer aqui. Psicanalista, membro do Corpo Freudiano, doutora, mestre em psicanálise clínica e pesquisa pela UERJ. Autora do livro Complexo de Édipo e Sexualidade, pela editora Sintoma. Bem, gente, os currículos completos estão disponíveis no site, no programa do Congresso. Eu peço atenção aos microfones desligados durante a fala das nossas convidadas. Essa atividade é gravada, então cabe cada um decidir se quer deixar a câmera ligada ou não, mas está atento, ao que pode estar sendo capturado na câmera. E o tempo de fala está em 25 minutos, eu posso ajudar aqui se for necessário, ok? Eu vou passar a palavra, então, para a nossa professora Denise Maurano. Denise? Vamos buscar a Denise. Ela está na sala. Quem não está é a Ana Sui. Denise? Oi, vocês estão me escutando? Ah, sim, pronto. Estava difícil de entrar aqui. Bom dia. Muito contente de estar aqui encontrando vocês, encontrando um monte de gente muito querida e podendo compartilhar aí um pouco desse meu trabalho. O que eu vou querer conversar com vocês hoje é um assunto um tanto polêmico, né? Dado que eu vou propor que a gente pense acerca do que extrapola o recorte subjetivo, o que em nós extrapola o recorte subjetivo. Eu vou falar de propostas presentes no meu último livro, Reviramentos do Feminino e seus Mistérios Gozosos. Nele, eu denomino isso que excede não apenas ao ego, mas também ao eu, como campo do feminino. Proponho o feminino não como um conceito, mas um anticonceito, algo avesso à conceituação. Trata-se de uma alegoria, dado a sua amplitude. Também seria impossível fazê-lo coincidir com as mulheres, tal como as definimos empiricamente em nossa experiência cotidiana. O ente feminino não existe enquanto tal, salvo se o construirmos miticamente. Comparece como que fura, desconstrói nossa ambição de totalização, unificação, identidades, tanto sexuais como outras, apontando uma dimensão que excede aos recortes. O que sugiro como campo do feminino
implica justamente esse questionamento da ambição do um, do total, do integral, que é tudo o que o eu se esforça por cernir. Implica um tipo de universal que não constitui totalidade. Nesse sentido, a ética do feminino pode ser pensada como afeita à ética da psicanálise, pois apela a que não se perca de perspectiva o real que se encontra em jogo em toda a ação humana, porque este participa da nossa existência. Ou seja, algo de imponderável que não entra em nenhuma camisa de força. Entretanto, é interessante também observar que não se trata apenas de sofrer desse real indomesticável, mas, tomando-o em consideração, intervir com ele, ou seja, sem recalcá-lo ou negar sua existência, seja no âmbito do setting clínico, seja no âmbito da cultura, operar de modo a contar com ele, a fazer com ele. Essa perspectiva nos retira da pretensão de dominação, não nos remete ao que é da ordem dos feitos do sujeito no mundo, seu poder autocentrado, mas indica de maneira crucial o que nos ultrapassa, revelando tanto os limites de nossos feitos, quanto as relações recíprocas entre o que somos como seres vivos e todo o universo de outros seres orgânicos e inorgânicos dos quais depende a nossa existência, inclusive psíquica. Desse modo, nossa existência é apenas uma partícula mínima de um universo muito maior do qual somos partícipes. Parece que focamos um bocado na dimensão subjetiva de nossa existência psíquica, e isso tem, sem dúvida, seu valor. Mas a pesquisa sobre a subjetividade talvez deva se estender para o que eu sugiro nomear como a dimensão ecológica do psiquismo. Até porque, enquanto sujeitos, subjectons, isto é, posto de baixo, ou mesmo subobjeto, não somos apenas suportados pelo desejo do outro na imensa corrente que nos referenda como humanos, mas também somos suportados pelo real do qual, inexoravelmente, somos parte. O que tento avançar aqui não diz respeito ao campo do sexo enquanto biológico, ou ao campo dos gêneros propriamente ditos, nas suas vastas performances, mas tangencia o campo da sexualidade, sobretudo para indicar o que está fora do escopo desse campo, ou seja, focalizarei o que, em nossa existência, não participa do sexual. Didier Vaio, psicanalista francês, menciona a hipótese de que o ser humano não provém de uma só origem, de um só começo, mas de dois começos. Além daquele que o faz advir como sujeito determinado pela profundidade da lei, existe outra profundidade a qual ele é reenviado a isso que nele subsiste como possibilidade, permanecendo além da causalidade do determinismo. Trata-se de algo na origem, além da cadeia significante, além da linguagem, buraco, a partir do qual se substitui a natureza por um sujeito advindo do mais além do princípio do prazer. É nesse ponto que se situa a pulsão de morte, mencionada por Lacan como sublimação criacionista de Freud, referente, vejam só, ao instinto de morte, que eu sugiro como memória da natureza em nós. Talvez, com essa minha hipótese acerca desse campo do feminino, que incide não apenas sobre o sujeito que somos, mas, sobretudo, no que nos origina e no que nos ultrapassa, possa bem dizer nossa relação com uma experiência que, revelando nossa inconsistência subjetiva, nos predispõe a uma outra forma de lidar com a natureza em nós,
tanto física quanto psiquicamente. Talvez, no passo dado pelo que se afigura como dessubjetivação, na proposta lacaniana para o fim de análise, que coloca o feminino em perspectiva, possamos encontrar não apenas a relação com a queda subjetiva, mas a conexão com o que talvez seja interessante que designemos por ecologia psíquica. Se a ecologia constitui o estudo das relações recíprocas entre os seres orgânicos e inorgânicos, será que não haveria em nós reverberações de tais relações no psiquismo? Talvez tais reverberações façam vibrar em nós uma dimensão do real. Este, ao invés de ser negado pela prepotência subjetiva que tanto nos habita, seres humanos, via por onde subjugamos o mundo e os objetos, possa ser mais acolhida de modo a podermos fazer com ele e não meramente espernearmos contra ele, tentando uma dominação impossível e nefasta. A agressão à mãe natureza revela certamente o repúdio ao feminino, que é a expressão do real em nós. Por que tanto horror às trevas, às florestas, às cavernas e, em linha de associação, ao feminino? Por que nosso imaginário civilizatório depositou as bruxas, os monstros, as temeridades lá, e não o campo motriz, princípio de tudo? O que aqui proponho como ecologia psíquica não representa a negação da dimensão psíquica subjetiva, mas o reconhecimento da ressonância em nós de uma experiência que a filosofia ameríndia aponta como a energia, a potência de vida que está em tudo e nos conecta com o nosso entorno. Isso também nos marca e se sobrepõe ao sujeito que somos, indicando uma relação com a existência que nos transcende. Nesse sentido, a vida evolui em tudo, ela passa por nós, passa pelos nossos corpos, e é bom salientar que essa passagem não representa nenhuma progressão, apenas é. O que significa que não dá ao ser humano a suposta supremacia sobre a vida. O antropoceno acentua a soberba e a cegueira que vem nos conduzindo a caminhos que promovem dia a dia uma aproximação com a nossa própria extinção enquanto espécie. Urge ressignificarmos o próprio sentido da castração em sua radicalidade. Em uma bela entrevista que o líder indígena ambientalista, filósofo, poeta e escritor Ailton Krenak deu à psicanalista Sueline Kounick, ele sublinha que se descobriu que a existência da inforrede florestal, ou seja, da interação subterrânea que conecta todas as árvores de uma floresta, fazendo com que uma socorra a outra, é expressão de Gaia, organismo vivo da Terra, expressão de sensibilidade de seres orgânicos e inorgânicos. Os corpos são meios de passagem da vida que os atravessa. Temos um percentual significativo de genes que são os mesmos que os das árvores. Nesse sentido, eu me pergunto, se somos parte do ecossistema terrestre, por que o psiquismo não teria uma conexão com isso que não diz respeito ao especismo do humano? Nós, seres humanos cheios de si, montados como sujeitos, não somos o último biscoito do pacote da vida, último ponto da evolução. Somos parte de um ciclo por onde a vida circula, ciclo esse que inclui a morte como parte do processo. Aliás, o que em biologia chamamos de ciclo da vida, não é exatamente essa dinâmica na qual geração e corrupção circulam dinamicamente? Como diz o líder indígena, a experiência do especismo do humano é uma prisão,
O privilégio que nos demos em detrimento de todos os outros seres configura um pacto de extinção de nossa própria espécie. Negando nossa ancestralidade, vagamos cada vez mais perdidos e tristes. E se compensamos comendo o planeta, consumindo-o, como podemos habitá-lo? E não adianta imaginar que, se acabarmos com esse, construiremos outro com nossos avanços tecnológicos mirabolantes. Nosso criacionismo, que, por um lado, pode ser muito bem-vindo, não deveria colocar como negação do real que participa de nós e nos ultrapassa. Não temos como configurá-lo ao nosso serviço. Nossa extinção como espécie é um destino não apenas possível, como extremamente provável e iminente se tomamos em consideração o tempo que estamos na Terra e o que nos resta se seguirmos com a degradação que causamos ao meio ambiente nos últimos tempos. Faz-se urgente revermos nossa concepção de civilidade e progresso. Como o líder quilombola Nego Bispo nos adverte, o desenvolvimento veio na direção da negação do envolvimento com a Terra. A vida não precisa ser consumida. Como diz Krenak, ela é fruição, é dança cósmica, apresenta-se em nós como apresenta-se de diferentes maneiras em tudo o que nos rodeia, nos articulando, seja com o pássaro que revoa à nossa frente, seja com a montanha que avistamos. A vida, como um sopro que nos anima, nos transporta a uma dimensão da existência que nos atravessa e excede ao que identificamos como nós mesmos. Penso que a fruição que vigora nessa experiência indicada por ele certamente se refere, melhor dizendo, certamente não se refere ao que designamos como gozo fálico, mas talvez possa ser associada ao gozo feminino, gozo outro, tal como suposto por Lacan. Esse não pode ser mensurado, monetizado, formatado para ser consumido em massa. Não se excita com os likes. Pressupõe um desprendimento, uma doação, uma entrega, como eu costumo dizer, na qual o sujeito fica em suspensão. Não é ele que preside essa experiência. Aliás, ela é, sem que nada a garanta. A verdade é que estamos tão capturados por um único modo de vida e tão viciados no modo de fruição prêt-à-porter, restritos ao gozo que nos fixa, na falicização de nós mesmos, que olhamos com descrença e desdém para tudo que nos descentre de nosso próprio umbigo. Para melhor explicitar o que aqui está sendo proposto como campo do feminino, articulado ao gozo que lhe é próprio, vou propor uma leitura da Tábua da Sexuação, de Lacan, e introduzir nela um vetor a mais. Eu peço ao pessoal da organização que projete essa Tábua da Sexuação que eu mandei para vocês aí. Essa tábua modificada. A Juliana tá no gatilho aqui. Beleza. Quero destacar... a Juliana está colocando isso? Sim. Juliana, você pode colocar a tábua? Eu vou falando e aí vocês vão podendo me acompanhar a partir dessa imagem. Aqui, ó. Colocou. Tá aparecendo aí? Todos estão vendo? Ok? Quero destacar o que nessa Tábua da Sexuação revela o que escapa à sexuação, o que se encontra fora do sexo, fora da divisão sexual. A observação dos vetores e a linha vertical que divide as posições nos ajudarão. Me deterei no terceiro nível da tábua,
no que diz respeito ao jogo sexual, tanto no lado relativo à posição masculina, quanto no lado feminino. Os vetores atravessam o campo da partilha dos sexos, configurando o gozo fálico masculino como busca do sujeito se locupletar, tomando o feminino como objeto, então o vetor aí é barrado, objeto A, e o gozo fálico feminino como a tentativa de captura fálica via as estratégias da feminilidade como mascarada. Então, nós temos aí o abarrado e o vetor rumo ao falos. Isso no campo sexual, posição masculina e posição feminina. Porém, dado a insuficiência da satisfação propiciada pelo gozo fálico, que sempre deixa a desejar, resta a hipótese que haja um gozo outro, o que Lacan designa como o gozo propriamente da mulher, o que preferimos referir como gozo feminino, gozo suspeito se revelar ao dessujeito. É interessante observar que o vetor que faz a conexão com o que opera nesse gozo não ultrapassa a linha de corte da divisão sexual, essa linha vertical, a linha que fica no meio da tábua. Afinal, ele é gozo outro, gozo hors sexe, fora do sexo. O sexo não conta nesse caso. Estamos nele, no ex-sexo, no excesso. O nada, ao qual se remete o gozo feminino enquanto gozo outro, é um nada prenhe de possibilidades. Ainda que esse gozo seja marcado pela paradoxalidade da satisfação a ele referida, dado que não oferece garantia alguma ao sujeito. Mais do que isso, esse gozo, outro, o acomete o sujeito, a despeito das determinações de sua vontade consciente. Já que esse gozo não é metrizável. Porém, isso se dá não sem o consentimento do desejo inconsciente que, entregando-se a uma certa dessubjetivação, cede às forças obscuras ou luminosas da matriz pulsional da qual tudo se origina, onde, a meu ver, o campo feminino referido ao que é originário revela-se afeito à pulsão de morte, porém não entendida como meramente destruição, mas como princípio de tudo, sulco que marca o trilhamento próprio do ciclo da vida, numa conexão ao ilimitado, que por isso mesmo favorece uma certa relação tanto mística quanto artística, onde a criação articula-se ao engendramento. Por isso, dele se pode extrair uma experiência de êxtase jubilatório. É aí que esse gozo comparece como gozo a mais, ou gozo encore, gozo ainda em francês, ou pela sonoridade, gozo em corpo, ultrapassando o sujeito. Trata-se do que precede o sujeito e que no raio de um instante pode se revelar quando o sujeito sai de cena ou permite essa excorporação, que pode ser pensada como fusão com o exterior, com o ilimitado, o infinito, o imaterial. Porém, há uma outra face do gozo feminino, aquela na qual a relação ao que se impõe como absoluto fica remetido a uma experiência intrusiva e não consentida do gozo do outro, melhor dizendo, trazendo por consequência algo bem diferente de uma experiência jubilatória. Nessa modalidade, o gozo feminino, como gozo do outro, traz uma vivência de devastação.
implica uma experiência de aniquilamento subjetivo e não de dessubjetivação. Nela, o outro comparece como sem falta, S de A sem barra. Impõe-se o gozo do outro sem consentimento, tal como se dá na experiência psicótica. Por isso, propus adicionar mais um vetor a esse quadro. Esses acréscimos estão marcados em vermelho. Outras experiências de desfalicização abrupta, nas quais um apassivamento mal-vindo faz irromper o empuxo ao feminino diante de situações traumáticas em relações passionais, também podem favorecer a invasão do gozo do outro, com consequências as mais nefastas, donde a devastação amorosa, o feminicídio, podem ser expressão. Se o campo da sexualidade implica em distinguir posições masculinas e femininas na visada do gozo fálico, o que aqui, no esteio da teoria dos gozos de Lacan, proponho como campo do feminino, espraia-se no que excede qualquer distinção, seja para o júbilo, seja para o horror. Seja na experiência consentida de dessubjetivação profícua à revelação, seja na vivência terrível da intrusão do outro, aniquilando o sujeito. Pela via da dessubjetivação, esse campo do feminino implica a participação no que o cerca, favorecendo um clima um tanto quanto místico, como salienta o sociólogo Michel Maffezoli. Não há, ou melhor, há na não separação algo de místico. Nele revela-se uma certa modalidade ética, na qual uma concepção estética de belo é operatória para nós, porque não implica nas virtudes intrínsecas de um objeto em particular, como o belo, mas na sua capacidade de nos remeter a todo um universo que o transcende, servindo de meio de transporte para o que vai além dele, além desse objeto. Tal como um analista se faz belo na função da transferência, função de transporte. Assim, o belo é a dimensão na qual um objeto, longe de se encerrar nele mesmo, exala a vida para além dele, inspira a procriação. Remetendo a Diotima, no discurso de Sócrates, lá no banquete, que salienta que o objetivo do amor é a geração e a produção na beleza, a geração coloca-se como o que nos conecta com a imortalidade, que pode ser pensada como conexão com o fluxo da vida. Vida essa que, muito mais que ser a nossa, passa por nós, nos atravessa, comparece em nossa vocação para virmos a ser gravetos, ao modo de Manuel de Barros. Por essa via, talvez nos encontremos tanto com o gozo que participa da função analítica, no que ela nos remete ao campo do feminino, como esse campo talvez também possa ser pensado como o fundamento possível que participa do trabalho de educar, de governar e de psicanalizar, como indicou Freud. Assim, o feminino nos confronta com o impossível. Mas, mais do que isso, com o que fazer diante disso? Diante do impossível, faz-se imperativo criar, engendrar, via por onde o não ser pode vir a ser criado. Não há nenhuma garantia nisso, mas pode haver uma aposta. Assim, proponho que nós possamos ir a ela. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Uau, Juliana, acho que você pode fechar a apresentação. Ok. Eu vou passar a palavra para a Ana Sui agora, e aí, ao final, a gente abre para perguntas, para debate, ok? Ok.
Ana Sui? Olá, me escutam? Sim. Então, vamos lá, bom dia. Primeiramente, queria demarcar aqui meu grande entusiasmo de estar aqui e não sem angústia de falar depois desse texto tão tocante da grande Denise. Então, vamos lá, ainda assim, ainda com isso, né? Então, eu intitulei aqui esse meu, vou chamar de um ensaio de escrita, vírgula, feminina. E vamos lá. Começo perguntando: o que se escreve? Quando se escreve, Lacan diz: tudo o que se escreve reforça o muro. Então vamos lá. Freud escreve em seu célebre texto O Mal-Estar na Civilização, na Cultura, também no caso Dora, que a escrita foi, em sua origem, a voz do ausente. Outro dia, uma colega sabida de regras de etiqueta me disse que só entregamos um cartão com algo escrito se não o fizermos pessoalmente. Caso o façamos pessoalmente, o cartão se faz desnecessário. Eu não sei se essa regra faz sentido mesmo no mundo da etiqueta, mas a achei bem freudiana. Além disso, mais de uma vez recebi cartas de pessoas que, por estarem presentes, deixei para ler em outro momento, quando não estivessem me fitando. Também nessa jornada de escrever dedicatórias nos livros das pessoas, o mais comum é que elas deixem para lê-las depois. Outro dia, ouvi uma pessoa religiosa dizer que é importante que as crianças saibam rezar, porque é importante que nós, os adultos, as ensinemos o que fazer quando não há nada a ser feito. É corriqueira a piada de que, no desespero, todo ateu vire cristão. Digo isso para destacar que as rezas, as orações, são formas de escritas, são formas de nos dirigirmos a um outro que se faz presente por sua ausência. Também digo isso para destacar que há que valer algo necessariamente que diga respeito a uma certa falta para que haja escrita. E nesse sentido, podemos dizer, já de partida, que a escrita é feminina, uma vez que feminino em psicanálise é aquilo que diz, em alguma medida, do sujeito e sua relação com uma falta. Nossas sessões de análise, então, têm valor de escrita, já que entrar na posição de analisante é consequência de nos transferenciarmos com o analista, com o inconsciente, e tomando a falta como causa, fazer dela uma caneta ou um teclado para escrever nossas sessões, que não são mais também do que os rumos de nossas vidas. Ou, né, parafraseando aqui a fala da Denise, né, não as nossas vidas, mas as vidas que passam por nós. Pois bem, a questão que lanço aqui é o que se escreve quando se escreve. Lacan, em seu Seminário 20, afirma que o real é aquilo que não cessa de não se escrever. Se em uma análise nos servimos do simbólico e do imaginário para contornarmos e enfrentarmos o horror do real, é preciso contar com seus limites e impossíveis. Escrever, então, é possível apenas porque escrever é circunscrever algo da ordem de um impossível. A poetisa argentina Alejandra Pizarnik escreve que as palavras não fazem o amor, fazem a ausência. Leio com isso que as palavras circunscrevem algo que não cessa de escapar. Não porque exista esse algo e que por isso escape, mas justamente porque a palavra escapar cria a noção de que há algo que escape. Sempre acho graça quando vejo nas redes sociais alguém que posta um acontecimento valioso de sua vida, uma formatura, um nascimento de um filho, uma grande conquista, e ao legendar a foto escreve algo como: sem palavras para esse momento. Ora, se por um lado há momentos em que não há palavras para expressar adequadamente o que sentimos, por outro lado é justamente com elas, com as palavras, que podemos dizer que não há o que dizer. A escrita, sendo feminina, é certo que colocará o sujeito em sua relação com a falta. E não com uma falta que seja possível de ser eliminada, mas com a falta que toca em nossa estrutura, no coração de nossa relação com a linguagem, naquilo que é impossível de dizer, não por interdição de uma palavra, mas por impossibilidade estrutural.
Outra poetisa, Wisława Szymborska, renomada escritora polonesa, escreveu um poema intitulado As Três Palavras Mais Estranhas, que bem demonstra um impossível que se transmite pela linguagem. Vou citar aqui o poema. Abre aspas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum não ser. Fecha aspas. Uma forma de dizer isso, para usar o nosso querido lacanês, é dizendo que as palavras de amor fazem suplência à relação sexual que não existe. Parte 2. A escrita em sua relação com o falo. No texto, O Poeta e o Fantasiar, Freud discorre sobre a atividade do escritor de forma magistral. Cito, abre aspas, o poeta suaviza o caráter do sonho diurno e egoísta por meio de alterações e ocultamentos, e nos espicaça por meio de algum ganho de prazer puramente formal, ou seja, estético, o qual ele nos oferece na exposição de suas fantasias. Sou da opinião de que todo prazer estético criado pelo artista para nós contém o caráter deste prazer preliminar e que a verdadeira fruição da obra poética surge na libertação das tensões da nossa psique. Talvez até mesmo não contribua pouco para este êxito o fato de o poeta nos colocar na situação de, daqui em diante, gozarmos com nossas fantasias sem censura e vergonha. Fecha aspas. Para Freud, o escritor tem acesso ao seu mundo interior de uma maneira especial. Ao invés de se horrorizar com ele, o escritor dá um tratamento estético, aquilo que seria assustador para muitos. E por meio de sua escrita, do seu texto, devolve notícias daquilo que antes seria terrível, de modo agora muito agradável. Dito de outra maneira, coisas em nós que abominaríamos se entrássemos em contato diretamente, por intermédio do modo de escrever do escritor, nos possibilita desfrutar e fruir da obra poética. Assim, a escrita freudiana tem o objetivo de lapidar algo, de polir, de fazer alguma coisa com esse algo que já existe. Gostaria de propor aqui que essa escrita, ao qual Freud se refere nesse texto, estaria ao lado esquerdo da fórmula da sexuação, toda fálica, uma vez que é lá que estão as coisas que já existem, que foram adquiridas e vividas em consequência de nossa passagem pelo complexo de Édipo. Por outro lado, literalmente, do outro lado, a escrita que se situa na passagem do lado direito, não todo fálico das formas da sexuação, talvez seja a escrita feminina por excelência, que trata mais da escrita da invenção de algo que não existe do que da escrita do tratamento de algo mal acabado. Clarice Lispector, grandiosa escritora, provavelmente a minha favorita, e não apenas minha, entre aspas, justamente por se situar na escrita dessa maneira, faz algo existir que até então não existia. Em seu ensaio, romance Água Viva, ela escreve, abre aspas, tenho uma coisa importante para te dizer. É que não estou brincando. It é elemento puro. É material do instante e do tempo. Não estou coisificando nada. Estou tendo o verdadeiro parto do it. Sinto-me tonta como quem vai nascer. Fecha aspas. Não por acaso, com frequência, as pessoas dizem não gostar de poesia ou da literatura de Clarice por não entendê-las. Ora, é certo que os poemas não são mesmo textos para serem entendidos, mas para serem escritos, numa coautoria entre autor e leitor. Quando se trata de poesia, somos todos bartesianos e reescrevemos o texto de mãos dadas com o autor. Nesse sentido, os textos psicanalíticos são também femininos. Exigem entrega e construção. Ler um texto de psicanálise é como ir a uma peça de teatro onde a plateia é convocada a participar da peça. Não há como entrarmos e sairmos silenciosos e passivos de um texto ou de uma fala de psicanálise, uma vez que estamos constantemente escrevendo o texto com o autor
falante. Proponho aqui aproximar e, em certa medida, equivaler o estudo de psicanálise ao processo de escrita, tal como, em uma sessão de análise, uma série de avanços que não necessariamente passam por uma compreensão. Ler poesia, assim como estudar psicanálise, nos convoca a uma experiência com a lógica inconsciente, que se difere da lógica das ciladas das compreensões. Rubem Alves, no texto Magia, escreve, abre aspas, poemas não são para ser interpretados e nem para ser entendidos. Quem entende, não entendeu. Poemas são como coisas, velhas árvores, a cuja sombra nos assentamos, sem entender. Caquis translúcidos que chupamos, lambemos, mordemos, sem interpretar. Rosto ao qual encostamos o nosso próprio, sem dizer uma única palavra clara e distinta, porque isso quebraria o encanto. As palavras são coisa para o corpo. Fecha aspas. Clarice Lispector, no conto O Ovo e a Galinha, escreve, abre aspas, tomo o maior cuidado em entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, eu sei que se eu entender é porque eu estou errando. Entender é a prova do erro. Fecha aspas. Encontramos essa advertência ao equívoco da compreensão no Seminário 1 de Lacan. Abre aspas. Uma das coisas que mais devemos evitar é compreender muito, compreender mais do que existe no discurso do sujeito. Interpretar e imaginar o que se compreende não é de modo algum a mesma coisa. É exatamente o contrário. Fecha aspas. Em análise, o que se aprende é que há algo que não cessa de escapar, que serve como mola propulsora para o desejo. Volto agora à pergunta do início. O que se escreve quando se escreve? Um significante não significa a si mesmo. Sabemos que é preciso um outro significante para dar significação ao primeiro. Um significante nos remete a outro significante, nos ensina Lacan. Para ele, abre aspas, um discurso é aquilo cujo sentido permanece velado. Na verdade, o que constitui é obra da ausência de sentido. Não há discurso que não tenha que receber seu sentido de outro. O que se transmite substancialmente na linguagem é um impossível, pois tudo o que se escreve reforça o muro. Fecha aspas. Assim, quanto mais se escreve que há algo que não se pode se escrever. A escrita de amor, na medida em que não elimina a diferença sexual, mas ao contrário, a presentifica, remete os amantes à solidão, de não serem plenamente entendidos, ouvidos, amparados, amados. A experiência amorosa leva o sujeito à constatação da falta, que dá notícias da solidão. Pode-se considerar que o amor depende da solidão, uma vez que a solidão endereça sujeitos aos encontros amorosos, ainda que desencontrados. No Seminário 19, Lacan afirma que, abre aspas, é quando escrevo que descubro alguma coisa. Isto é fato, pelo menos para mim. O que não quer dizer que se eu não escrevesse, não descobriria nada. Mas, enfim, talvez eu não percebesse. Fecha aspas. Há algo, portanto, de uma novidade na escrita. Mas de qual escrita aqui falamos? Não se trata da escrita que aprendemos ao sermos alfabetizados, de ser capaz de tirar uma boa nota em um ditado, por exemplo. A escrita em psicanálise se dá por uma operação bem mais complexa, onde algo pode se inscrever para o sujeito. Nesse sentido, uma análise é um processo onde se inventa um modo de escrever o texto da vida, um texto de amor que se escreve sozinho com alguns outros. Lacan nos esclarece, afirmando que essa escrita que nos interessa se trata, em alguma medida, do retorno do recalcado. Abre aspas. É como letra que, na maioria das vezes, vejo retornar o significante. Justamente o significante recalcado. Fecha aspas. O que se escreve, então, é a letra, aquilo que escapa ao significante. Lacan utiliza em francês a palavra lettre, que significa tanto carta quanto letra.
Assim, diz, ao mesmo tempo, que o que se escreve é a letra e que o que se escreve é a carta. Para ele, é o real que insiste, que retorna como letra, que não cessa de não se escrever. Longe de se repetir como algo que pode ser capturado, no entanto, repete-se como inexistente. Nesse ponto, Lacan recorre ao matemático Frege para marcar uma diferença entre o nada e o inexistente. Abre aspas. É assim que Frege regressa à concepção do conceito como vazio, que não comporta objeto algum, e que é o conceito não do nada, uma vez que é conceito, mas do inexistente. Fecha aspas. Quando ele afirma que a relação sexual não existe, não está insinuando que uma relação sexual não é nada, mas que há algo que não se escreve da relação sexual. A linguagem, que é precisamente o que recai sobre a vida humana, diante da ausência de instinto, denuncia a cada vez esse impossível de fazer existir. Nas palavras de Lacan, como já disse, tudo que se escreve reforça o muro. Dito de outro modo, quanto mais se fala, mais se percebe o impossível de dizer. O impossível de dizer algo que não para de escapar por não existir. O que se diz, aliás, sequer tem um sentido próprio, a não ser aquele dado por um outro. Lacan recorrerá à lógica para sustentar esse ponto. O número 1 não existe sem o número 2. Assim, um significante por si só não significa nada. É sempre preciso um outro para produzir sentido. Cito novamente Lacan, abre aspas. Do amor fala-se na análise. Isso se deve, é claro, à posição do analista. Guardadas todas as proporções, não se fala mais dele ali do que nos outros lugares, já que, afinal, é para isso que serve o amor. Não é o que há de mais prazeroso, mas, enfim, neste século, fala-se muito dele, pois há muito poderíamos ter percebido que nem por isso ele tem mais sucesso. Logo, está claro que é falando que fazemos amor. O analista, qual é seu papel nisso? Pode realmente um analista fazer um amor dar certo? Pois, de minha parte, que estou longe de ter nascido ontem, devo dizer-lhes que isto é um desafio. Que se fale tanto de amor não é um signo, então, de que amamos bem ou de que escrevemos o amor. Ao contrário, é como queixa, essencialmente, que tanto se fala e tanto se escreve de amor em uma análise. Lacan também afirma, se não há relação dos dois, cada qual continua a ser um. E ele avança nos chamando a atenção para a própria biologia do corpo, onde dois gametas não se tornam um só, unindo-se, fundindo-se, mas, pela via da meiose, os gametas perdem parte de si, tornando-se um terceiro. Assim, destaca que a separação antecede a alienação. Nesse ponto, podemos recorrer a Freud em A Pulsão e seus Destinos, onde aponta todos os esforços psíquicos que fazemos para nos separar do outro. É preciso que o eu se separe do mundo externo para que se possa se ligar a ele. Por isso, o ódio, assim ensina Freud, é um afeto anterior ao amor. É preciso estar separado para desejar se unir. Em alguma medida, talvez possamos pensar que é preciso que algo não exista para que se deseje escrever. Christian Dunker escreve, é impossível criar sem amor e angústia. E essas duas experiências dependem da capacidade de estar só. Não se trata apenas da quietude, isolamento e esvaziamento, mas de um conjunto de sentimentos altamente necessários para a saúde mental, sumariamente. Estranhar a si mesmo, espantar-se com o mundo, perceber-se contraditório, fragmentado, múltiplo, diferente de si mesmo, frágil, vulnerável, capaz de sobreviver e de suportar-se. Podemos pensar a escrita ao lado do amor. Podemos pensar a escrita ao lado do amor e das artes de uma maneira geral, como invenções. Parte 3. O que se escreve é uma amarração provisória. Quero convidá-los para dar um passo a mais. Dizer que ao lado esquerdo está o que já existe e ao lado direito está o que ainda não existe, não é mais do que uma fantasia ilusória ou uma tentativa de colocar num registro binário
aquilo que é tão, tão maior, mais complexo e plural. O fato é que, em certa medida, não há um sem outro. A invenção do que não existe não é algo assim tão original, afinal de contas. Para Miller, o termo invenção se opõe naturalmente ao termo criação. A característica própria da criação é, sejamos tautológicos, seu caráter criacionista. Ele diz: a criação enfatiza a criação ex nihilo, a partir do nada. É viés teológico da palavra criação. Há certamente uma zona semântica comum entre criação e invenção. A invenção se opõe habitualmente à descoberta. Descobre-se o que já está lá. Inventa-se o que ainda não está. Por isso, a invenção tem parentesco com a criação. Porém, o sentido do termo invenção é, nesse caso, o de uma criação a partir de materiais existentes. Eu atribuiria de boa vontade à invenção o valor de uma bricolagem. Fecha aspas. Para Angélica Bastos, também o sintoma é uma questão de invenção, por ser fabricado com elementos da cultura, mas que marcam a diferença de um sujeito em uma montagem particular. O sintoma aqui não é aquele que se limita ao retorno do recalcado, como efeito de um sofrimento neurótico, mas aquele que liga a pulsão ao significante e à imagem, amarrando o real, simbólico e imaginário. O sintoma é aquilo que cada um inventa para fazer com sua existência e se sustentar no mundo. Encaminho para o final com uma citação de Murakami, que diz o seguinte, abre aspas, originalidade, em outras palavras, nada mais é do que a forma resultante do impulso de querer transmitir ao maior número de pessoas essa alegria sem restrições, essa sensação de liberdade, da forma mais natural possível. Fecha aspas. Original, então, não é uma novidade absoluta, mas uma amarração borromeana sintomática, ou talvez um zigue-zague das fórmulas da sexuação. Para concluir, enfim, afirmo que o que se escreve é algo que diz do impossível de escrever. Se a escrita é feminina, isso é porque é o impossível de escrever que segue sendo escrito, em alguma medida, por aquilo que se pode escrever. Por isso, escrever é lidar constantemente com a castração, na voadora. Escrever sobre a escrita feminina é lidar com a castração de maneira radical. Não por acaso, paro de escrever esse texto, terminá-lo seria impossível, aos 45 minutos do segundo tempo, leia-se ontem à noite, onde a castração chega e diz, e aí é que eu termino citando esse trecho da Marguerite Duras, que escreve assim, abre aspas, escrever, não posso, ninguém pode, é preciso dizer, não se pode, e se escreve. Obrigada. Obrigada, Ana. Gente, vamos passar então a palavra para a Fernanda Samico, porque o chat está bombando e a gente ainda vai precisar de um tempinho para falar sobre essas duas contribuições preciosíssimas. Fernanda, está contigo. Obrigada, Natália. Te fazer só uma pergunta: quanto tempo a gente tem para dar tempo, inclusive, do pessoal poder participar com perguntas, com questões? A gente vai até mais ou menos que horas? Silas, acho que a gente pode... 11 horas, né? A gente vai até 11, né? Então, acho que a gente tem aí uns 20, 25 minutos, e depois a gente abre para as outras contribuições. Tá, perfeito. Eu só perguntei mesmo para eu não me estender e tirar a oportunidade do pessoal de participar, porque é para isso que a gente está aqui, para a gente poder trocar, né? Total. E poder dar a oportunidade também para que as pessoas possam se colocar, enfim. Bom, primeiro, né, como de praxe, quero agradecer a oportunidade de participar desse evento com pessoas que me são muito queridas e psicanalistas que eu admiro demais e que, de fato, só poderia estar todo mundo aqui reunido graças a esse advento que são essas transmissões à distância, né? A gente consegue bem dizer, da melhor forma possível,
essa nova ferramenta que chega para nos ajudar. O que eu posso fazer de comentário do que pôde ouvir da produção da Denise Maurano e também da produção da Ana Sui, guardadas as especificidades, claro, né, de cada trabalho, está no que, citando Alain de Dievaio, podemos entender do real como mestre. E aí, depois de ouvir Denise, eu vou ter o topete de corrigir o Alain de Dievaio e dizer que não é mestre, é mestra. É a mestra real, que ensinou tanto Freud quanto Lacan o que é próprio do DNA da psicanálise, aquilo que traz a prova real da psicanálise. Eu queria, inclusive, citar esse pedacinho, porque enquanto eu ouvia as duas, eu me lembrei imediatamente, está num livrinho do Dievaio, um dos primeiros dele, chama Inconsciente Freudiano e Transmissão da Psicanálise. Olha o que ele diz. E aí eu já vou corrigir para a mestra, tá, gente? Quanto a essa mestra, que é o real, vamos concluir lembrando que ela é aquela mesma pela qual Lacan e Freud se deixaram ensinar. Pois o próprio de um criador e de um psicanalista é o de não ser só ensinável por um ensino já articulado, mas ter a aptidão de se deixar ensinar e siderar pelos significantes inarticulados que povoam esse maldito real, sobre o qual Freud e Lacan nos ensinaram que não era possível olhá-lo de frente sem ficar por ele fascinado. E aí eu entendo que duas formas de dar um tratamento a essa mestra, isso que nos fascina e que é só possível olhar de soslaio, né, de ladinho, igual a gente vê na capa dos embaixadores do Seminário 11, aquela caveira que a gente só consegue olhar olhando para o seminário de lado, nunca de frente, é que tanto pode se escrever para sustentar os escritos de uma certa experiência como impossível, quanto se pode abrir essa experiência pelo testemunho de uma dessubjetivação. E achei, assim, quando tive a oportunidade de ler antecipadamente o trabalho da Denise, eu achei de uma radicalidade imensa, e ao mesmo tempo, quer dizer, uma radicalidade imensa, uma invenção, mas ao mesmo tempo um resgate para aquilo que para Freud era muito, muito precioso e preciso, que era aquela marcação da ferida narcísica, mas uma ferida narcísica mais adiante, não é, Denise? Não se trata de não sermos mais senhores dentro da nossa própria casa. Trata-se de saber que isso que a gente chama de casa nos ultrapassa, nos avança e permanecerá, mesmo quando nós estivermos indo embora. Né? Citando aquela música dos Beatles, que é escrita pelo George Harrison, né? A vida e o amor fluem dentro de você e sem você. Vocês conhecem essa música, é lindíssima, né? Então, pensar numa ecologia dentro desse entendimento, dessa ecologia psíquica, seria dar as boas-vindas ao que há de resto dessa destituição narcísica, e aí você me corrige se eu estiver errada, Denise. Mas seria dar um lugar a esse resto, não como o lugar que a gente deposita os nossos lixos, e, portanto, são tão tóxicos, mas dar um lugar de resto de compostagem para eles. Isso aí. Né? Pois é, e aí, de novo, me remete ao que a Ana Sui traz, porque fazer compostagem com esse resto é fazer escrita, de alguma forma. Seja essa escrita uma escrita formal, de texto, e é isso que nos incita tanto a escrever. Eu penso que é uma das
dos movimentos da formação de um psicanalista em algum momento se ocupar em escrever, seja sobre a sua própria experiência com a análise, seja sobre a sua experiência com a teoria psicanalítica, mas nenhum psicanalista em formação, e aí nenhum é uma categoria muito universal, eu vou correr o risco aqui de ser um pouco exagerada, mas eu vou sustentar esse meu nenhum. Nenhum psicanalista em formação consegue escapar desse impulso a se escrever essa experiência de alguma forma. É como se não bastasse só falar dela, mas é preciso formalizá-la numa escrita. Então, pegando a ideia da Denise com o que a Ana traz da escrita como uma invenção que é da ordem do feminino, para dar lugar para isso que escapa, seria fazer compostagem com esse resto, de alguma forma, sabe? E aí, Ana, quando você estava falando sobre o que escapa, eu corri rapidinho aqui no dicionário online etimológico, e por ser online eu não tenho certeza se realmente procede, mas eu achei interessantíssimo o que eu achei. Escapar, de acordo com esse dicionário, né, é um site que se chama origemdapalavra.com.br. Escapar vem de capa, e aí diz o autor do site. Antigamente, a capa era uma peça de roupa para proteger contra a chuva e que tinha, obviamente, um capuz. Capuz que descende da palavra caput, que quer dizer cabeça. E aí ele escreve assim: uma pessoa que está tentando fugir e quase é apanhada pode deixar a capa nas mãos dos perseguidores e seguir adiante. Ou seja, ele ficou ex-capa, ficou sem capa, ficou fora da capa. Então, escapar, se a gente for pensar nessa brincadeira do ex-capa, ex-capar, seria, sim, fugir, mas deixando isso que encobre, de alguma forma, como se fosse um vestígio ou uma notícia do que a gente, em psicanálise, chama de semblante. Que, em última análise, é aquilo que vai encobrir o que a castração está o tempo todo, na sua repetição tíquica, reafirmando, que é ali onde deveria haver, não há. Onde deveria haver, não há. Onde deveria haver, não há. O que não é uma falta propriamente dita, mas é uma existência. É algo que existe por não existir. É uma marcação daquilo que não há. E por não haver, faz valer uma falta, mas ultrapassa muito o conceito de estar faltando. Não sei se vocês acompanham, mas quando eu falo falta um livro, eu consigo nomear o que falta. Essa marca do real, ela aponta para aquilo que falta, para o que não há, mas não num sentido nomeável. Me falta um livro, me falta entender esse texto do Lacan, me falta comprar mais um seminário. Mas é na radicalidade do impossível, da incompletude, portanto, da castração, que cada objeto desses que me faltam contém e me faz experimentar quando eu os adquiro. Por isso a Denise disse que isso que tem a ver, que é vizinho, que pertence, né, ao real e, portanto, ao feminino, não tem como ser uma commodity, não tem como você quantificar, não tem como você colocar em seu algoritmo, não vai ser em números de likes, porque isso está antes e, ao mesmo tempo, depois de qualquer tipo de marcação simbólica imaginária. E eu me lembro do Lacan, lá no primeiro seminário sobre a carta roubada lá dos escritos, já dizendo que a lettre, que ele faz uma brincadeira entre letra e carta, né, feminiza. E parece que um Lacan, lá da década de 50, já anunciava um Lacan da década de 70. Com a diferença de que aqui, quer dizer, lá, era uma letra marca, suporte do significante, e aqui a gente está falando de uma letra lixo, uma letra litter, uma letra que está marcada muito mais no sentido do que o Cazuza dizia, né, das raspas e dos restos,
objeto pequeno a na sua dimensão de objeto a objeto. Portanto, nossa diretriz de posição na sustentação de uma análise para alguém que vai, na presença desses objetos, seja o objeto letra, suporte do significante, quanto objeto a objeto, feminilizar ou feminizar aquele laço que se estabelece ali, né, no setting analítico, e onde seja possível sustentar o discurso do analista. Discurso esse que tem o objeto pequeno a justamente como agente, tanto na sua dimensão de sustentáculo da letra que precisa se escrever, porque sem uma mínima condição de escrita, até uma análise seria impossível, quanto guardando também essa dimensão necessária da letra como lixo. O analista aí sendo encarnado primeiro como sujeito suposto saber e, no fim, como objeto suposto cair. Essa passagem do lugar do analista, que é a nossa política, ela não se daria sem a dimensão do feminino. E aí, não quero me alongar muito mais, porque, né, enfim, não vou ficar aqui também dourando a pílula e repetindo o que já foi dito de forma magistral. Eu queria só, se aí, Natália, me disse se é possível isso, eu queria inaugurar as perguntas com uma pergunta. Posso? É possível. Uma pergunta para a Denise. Denise, quando você fala do belo, a gente sempre pensa no belo articulado à estética. Mesmo no discurso filosófico, o belo está articulado à estética, principalmente nesse discurso que a gente vê da antiguidade, dos diálogos do Platão, Diotima, quando fala do amor, articulando a beleza. Havia ali um endereçamento para uma estética, e se eu estiver entendendo errado, você me fala. Mas eu fico pensando se esse belo, para poder contemplar a dimensão do feminino e toda essa radicalidade que nos ultrapassa e que coloca, como Krenak indicou, né, nos interstícios, no que é subreptício daquela voluptuosidade toda da floresta, né? Está nas cavernas, está nos subsolos, está nas raízes ali que estão intrínsecas, né, e se enviesando entre si. Se esse belo não estaria ligado muito mais à experiência do sublime. E aí, o belo... Por que eu estou falando do sublime e do belo? Né? Porque, para mim, quando eu penso no belo e no sublime, eu penso o seguinte: o belo me incita a falar, me coloca para produzir elogios. O sublime, ele é impossível de se dizer. Há uma dimensão sublime, por exemplo, num tsunami. Há uma dimensão sublime numa enxurrada. Há uma dimensão sublime em testemunhar a potência da natureza, que ao mesmo tempo é destruidora e criacionista. Então, sabe, eu penso que talvez essa ideia do belo a gente poderia articular justamente para poder fazer valer essa dimensão do feminino, que é uma dimensão de arrebatamento e que pode também ser uma dimensão de devastação. Se a gente pode articular o belo a esse sublime. E o Carlos Eduardo Léo botou aqui no chat, eu achei sensacional também, e aí eu entendo que já seria um tratamento disso, ao Heimlich, ou seja, um infamiliar no familiar. Mas faz sentido essa ideia de aproximar a ideia de sublime a essa condição de belo, Denise? Tá Denise, microfone. Oi, estão me escutando? Bom, antes de mais nada, assim, fico eu emocionada de estar acompanhada por pessoas tão queridas, né, nessa mesa, que é você, Fernanda, que é minha pimpolha de longa data,
da UFJF, e que eu fico assim absolutamente orgulhosa com o trajeto que você construiu e com a fineza de entendimento que você demonstra do texto, né, da minha fala. E a Ana Sui, que é essa poeta, essa figura tão querida e que tem uma delicadeza tão grande no tratamento da psicanálise. Então, a primeira coisa é isso. Adorei seu texto. Fernando, o que você traz remete ao tema da estética, né? E o tema da estética, ele está longe de se relacionar só a esse gosto do bonito, né? A esse gosto pelo bonito, né? O tema da estética ele é muito amplo, né? E como bem lembrou aí um Heimlich, a dimensão do estranho e a dimensão do que, inclusive, nos causa horror, está vinculada a esse tema também. Você mencionou Diotima. Sim, essa minha perspectiva do belo, que é uma questão que eu trabalho já lá desde o Face Oculta do Amor, que eu retomo no volume 2 do Elementos da Clínica Psicanalítica, abordando a questão da tragédia. Não à toa a questão do belo ela comparece vinculada à transferência. Bom, quando Lacan vai trabalhar a transferência, não à toa ele começa por reabordar, né, a questão do banquete do Platão. E ele vai, num certo momento, focalizar a Diotima. E o que a Diotima diz? A Diotima diz uma coisa assim, que eu também só consegui pescar a partir de uma tradução muito antiga que eu tenho do banquete, uma tradução lá da biblioteca do meu avô, em espanhol, enfim, que diz o seguinte: a Diotima diz todo mundo pensa que buscar o amor é buscar o belo, né? Mas esse é um equívoco, porque aconteceu com o amor o mesmo problema que aconteceu com a palavra poiesis. Poiesis, que era a arte de fazer, ficou vinculada à arte de fazer verso, né? E com amor, a questão ficou vinculada ao de dois fazer um, né? Fazer um bonito, redondo, sem falta, né? E aí ela vai dizer que, na verdade, né, a questão vai passar pela busca do que é bom, né? Buscar o que é bom. Buscar o que é bom é alguma coisa muito complexa, né? Porque bom pode ser muita coisa. Mas ela alerta que aquilo que a gente vai chamar de belo, que participa do movimento do amor, ele é alguma coisa que tem que estar ligada à origem do movimento, e que é junto ao belo, né? Ou seja, é junto a algo que te convoque a se transportar, que a gente tem elementos para excitar o amor. Nesse sentido, o belo, e é isso que eu rapidamente, muito sumariamente passei no texto, o belo não é o que um objeto é em si mesmo, né? E essa é uma das concepções de belo que está no Kant e que nos serve sobremaneira. O belo é a capacidade de um objeto te fazer ver o que está para além dele, muito além dele. Então, o Kant, por exemplo, ele vai dizer:
uma tigre, onça, enfim, um leão, ele não é belo porque enfim, aquele bicho, né, que está ali, ele não é belo porque ele é ele. Ele é belo porque, com o que ele nos apresenta, ele transmite tudo que está para além dele. Ele nos transporta. E é nesse sentido que um analista tem que ser belo. Entende? É nesse sentido que a transferência é transporte. É nesse sentido que a ética e a estética se conjugam. Ou seja, o que a gente está aí é propondo uma esteética, ou seja, a capacidade de... E aí é a capacidade de que um objeto se revele na sua falência, de modo a transportar a todos os outros objetos, né? De modo a promover esse transporte a todos, a não fixação, mas ao fluxo, né? É o que eu teria para te dizer. E aí o analista, nesse lugar, ele precisa ser potência nesse sentido, não potência fálica, mas de ser potência de transferência. Isso. Né? Não se trata da potência no registro da lógica fálica. Sim, né? Sim. É nesse sentido que eu acho que, se a gente pensar qual é o gozo do analista, né, talvez a gente possa pensar que tem a ver com gozo outro, quando se comparece. Uhum. Daí talvez o horror ao ato, né? Sim, porque é vamos dizer assim, a prova da dessujeição. Sim, o real é a prova real. Uhum. E você falou do feminino, do real. Eu costumo dizer que o trabalho da análise, né, é fazer a gente cair na real, não é cair no real. A gente cai na real. Essa expressão, eu acho que ela é maravilhosa. O real é feminino mesmo, né? E esse tal repúdio ao feminino, que o Freud já alertou desde antes, eu acho que é uma das marcas do vanguardismo freudiano, né? Tal como pensar a castração, que eu acho que realmente a gente tem que rever essa história aí, porque ela é muito potente, não apenas para pensar a destituição narcísica, né, no que ela é possível, obviamente, né, e no que ela é desejável, obviamente não de todo, né, mas pensar o quanto que enfim, o quanto que o Freud já indicava algo lá dos problemas do antropoceno, né? Se a gente puder levar isso até lá, que é o que eu tenho tentado fazer. E também dá para perceber o quanto que tanto Freud quanto Lacan são são bem mal lidos. Sim. Mesmo ali no próprio Freud a gente vê o quanto que só vai haver a passagem, né, do apêndicezinho no corpinho do menino, se a falta, assim, o substantiviariza. Quer dizer, é preciso que haja a marca de uma ausência para que aquilo que está presente possa entrar na coisa da lógica fálica, né? Então, se não houvesse aí essa inscrição do que não há, não pela presença de uma inscrição, mas uma inscrição da falta, não haveria possibilidade da entrada na lógica fálica. Não haveria recorte. Então, não é falocêntrica a teoria, é o contrário. Sim. É faltocêntrica. Sim, gostei. Porque só há falo porque houve essa demarcação. Sim. Ali onde há um buraco, uma marca do que não há, aí sim é possível substantivar o que pode haver ali na fantasia do sujeito. É pelo que não há, né?
porque é por aquilo realmente que é impossível de se dizer que se sustentam todos os ditos. Né? Uhum. Isso. Enfim, vou parar de falar e dar aí a palavra ao pessoal, para que eles possam também se deleitar assim quanto eu. Bom, tem uma pergunta aqui no chat, e aí eu já vou passar a palavra para a Silvia, que levantou a mão, e depois para o Carlos Eduardo também, aí a gente tenta condensar as perguntas e responder todas no tempo que a gente tem. Beatriz perguntou, a poesia ultrapassa a linguagem? Silvia, pode perguntar? Depois, enfim, se der tempo, eu teria uma pergunta para a Ana Sui também. Vamos lá, Silvia? Tá, oi. Eu vou tentar resumir a pergunta. Assim, eu queria agradecer primeiro ao CEPAI, né, pela organização do encontro. Realmente, assim, emocionante, né, ouvir vocês. Já ouvia, né, Fernanda, bom, Denise, evidentemente, a Ana também lá pelo Corpo Freudiano. Então, assim, realmente, né, e como a mesa foi organizada, tá muito emocionante mesmo, né? Denise, eu tenho pensado muito nas coisas que você tem escrito, né? Não só porque aponta para a questão do feminino, mas também em função da minha trajetória, né, de vida. Eu moro em Belém, no Pará, sou do Rio, mas vim para cá, e a gente tem escutado muito, né, essas falas todas em torno das questões da preservação do meio ambiente, todo o processo ali, né, de agressão, né, aos grupos indígenas, e também a Ailton Krenak, a Copenau, a Viveiros de Castro, né, toda essa turma. Né? Bom, e aí casualmente ontem, veio uma pensadora, né, da Universidade de Coimbra, e estava falando sobre os direitos da terra, os direitos dos humanos e não humanos. Né? E olha que curioso, lá pelas tantas, quando ela vai atravessando o pensamento do Viveiros de Castro, né, ela vai apontando ali algumas características dos povos originários. E lá pelas tantas, ela traz, então, a noção de indistinção, né, de um pensamento no qual se apresenta, né, essa indistinção entre o mundo humano e o mundo que ela chama mais humano. Né? E aí, é claro, né, imediatamente ecoou, né, o que eu vinha lendo, né, em você. Né? Então, assim, e aí o que me veio à mente, né, e eu trouxe a pergunta para ela e vou trazer ela para você também, o quanto que o quanto que essa agressividade ao meio ambiente, ao ecossistema, aos grupos indígenas, e também às mulheres, a gente vai ter oportunidade de ouvir a Joana também, né? Subreptício a isso, não estaria, né, esse repúdio, né, ao feminino. Né? Inclusive aos povos indígenas, etc. etc. Ela, assim, concordou, mas ela trouxe mais para a questão do ecofeminismo, né? Ela viu mais a partir da perspectiva de gênero. Né? Mas eu queria trazer essa questão para você, e se der tempo, se a Natália me permite, aí, tem um imbróglio na minha cabeça, quando eu fico lendo os teus trabalhos e ao mesmo tempo, leio muito ali o mal-estar da civilização. Né? E aí eu tenho uma nota dissonante ali que eu não consigo resolver, e talvez na conversa aqui você consiga me esclarecer isso melhor, que é o seguinte: se, por um lado, né, o mal-estar da civilização aponta, né, que a entrada na cultura implicou no domínio da natureza e todas as implicações, né, que esse domínio sobre a natureza teve, e que a gente está aí assistindo, né, aos montes. Né? Eu fico muito impactada aqui. Bom,
Se, por um lado, Freud apontou isso, né, nesse mesmo texto, por outro lado, quando ele vai falar de um pensamento, e aí ele fala, inclusive, né, não sei se ele vai falar dos indígenas, né, mas ele vai falar de povos que ele vai nomear primitivos de acordo com a terminologia da época, né? Eram dominados por um animismo e por uma fusão, né, com o ambiente, né? Mas a visada dele é uma visada, assim, não diria crítica, mas é uma visada que isso traz um mal-estar. Né? Quer dizer, é uma tentativa de recuperação ali de um estado de completude, né? E que inalcançável, portanto, né? Decorre daí um mal-estar. Né? Para mim, isso daí fica dissonante com outras afirmações no mesmo texto, né? E com o que você está apontando, né? E que a gente quer investir tanto nisso. E eu acho assim, Denise, francamente, acho que você está trazendo um pensamento, não sei se eu estou exagerada na minha formulação, mas é o que eu entendo, assim, revolucionário, e extremamente importante, extremamente importante. Tá? Queria só pontuar isso também, e é isso, desculpe se a minha pergunta foi muito longa, mas eu não queria perder a oportunidade. É ótimo. Obrigada, Silvia. Vou passar, então, a palavra para o Carlos Eduardo Leal, e aí a gente, Ana Su e Fernanda e Denise se articulam para responder essas 3 últimas perguntas. Sobrou um tempinho até a pergunta aqui, pipocando para a Ana, mas tudo bem. Vamos lá. Cadu, à vontade. Bom, obrigado, Natália, Silas, pela coordenação de mais um evento. Essa mesa tão maravilhosa com a minha querida Denise Maurano, companheira de longuíssima data, de varal de poesias na Sepla. Ana Sui e Fernanda Samico, parabéns pelas falas. Na verdade, eu vou ser bem rápido, assim, são pequenas proposições que eu quero provocar vocês, assim, as meninas. Bom, primeiro resgatar 2 falas de Lacan, né, em que ele diz: seria importante pensar que todo psicanalista é poeta. Né? Então, tem essa marca aí do feminino, né, no psicanalista. E depois, em Literatura à Terra, né, ele diz que a literatura é uma acomodação de restos. Né? E eu acho que vocês 3 falaram desse resto aí do feminino, desse indizível. Né? Denise, inclusive, ao citar o Krenak, ao citar as árvores, ao citar essa cova, né, remete ao próprio João Cabral, tema desse congresso. Né? E aí eu me vou permitir ler um parágrafo do João Cabral, que aí talvez fosse o mote para vocês comentarem. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É do Morte e Vida Severina. Lindo. Se vocês pudessem comentar aí. Posso comentar? Posso? Vai fundo. Bom, Silvia, antes de mais nada, assim, fico super contente com a sua participação, com seus comentários. E você tocou em algumas coisas que me chamam muita atenção, que é o seguinte: sem dúvida, me parece que essa questão do repúdio ao feminino, ela é constitutiva da nossa civilização. E ela é a grande fonte do mal-estar. Né? E daí o mal-estar na civilização, que não é outra que não essa nossa. Não que outras civilizações possam viver idilicamente. E isso é uma coisa muito interessante de ver no trabalho de Freud, quando ele se refere aos povos primitivos, e esse é um trabalho ao qual eu quero, enfim, aprofundar, porque ele tem várias contradições.
sobre o que se dizia tanto dos povos primitivos, na época, quanto do que ele pensava acerca dos povos primitivos, porque ele não diz a mesma coisa sempre. Tem várias contradições, né? Mas eu não vou te precisar isso agora, porque esse é um trabalho que está em curso. Ainda eu não tenho nada definido propriamente para marcar isso. Apenas algumas ideias que estão se organizando, né? Então, a nossa questão, e eu acho que a propriedade de nós retomarmos tudo isso, pensarmos a função da psicanálise num momento tão crítico dessa nossa crise civilizatória, é justamente revermos essa ilusão de fruição fálica que tanto nos fascinou e que governa toda a nossa cultura e que está levando, né, quer dizer, está nos levando para o buraco, né? Está equivocada, né? Ou seja, o antropoceno, né? Esse encaminhamento, né, que os geólogos já marcam como sendo o nosso de agora, né? Não só de agora, mas já de algum tempo, revela o quanto que essa supremacia que nós, como humanos, nos damos, foi equivocada, né? Não se pode tanto, né? Daí todo um sistema público, uma política pública, tudo pensado em termos desse ideal da supremacia do humano. E isso se revela, né, o que a gente está vendo a cada dia com mais evidência e frente ao que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, uma coisa é isso. A outra coisa é esse encontro aqui com o Carlos Eduardo, né, que é sempre um encontro tão legal, que é encontrar com o Carlos Eduardo é encontrar com a poesia. E sobre a relação do analista com o feminino, do analista com o poeta, é isso aí, né? Quem quer ser analista, porque vai ter uma melhor posição, pensa que vai ter uma melhor posição no mercado e porque vai objetivamente fazer isso, ganhar aquilo outro, tá tomando gato por lebre, né? Efetivamente, nada demanda mais de nós essa experiência com a inconsistência do que a nossa função de analista, né? Primeiro, porque a gente, antes de qualquer coisa, tem que entrar em contato com isso que escapa, como salientou a Ana e reforçou a Fernanda, né? E depois, porque isso demanda que a gente dê tratos à bola para fazer com isso, né? Então, efetivamente, estamos aí nessa parada rumo ao feminino, e não à toa a psicanálise é o lugar da peste. Mas a própria psicanálise é uma acumulação de restos, né? Assim como a literatura. Exatamente, os sonhos são os restos, atos falhos, restos, ou seja, somos trabalhadores da compostagem, como bem lembrou aí a Fernanda, também adorei essa expressão. E olha que a gente tem que pensar nisso seriamente mesmo, né? Inclusive com a compostagem nas nossas casas. Enfim. Fernanda, você com a palavra. Para fazer o comentário ou para o pedido que eu fiz aí no chat? Para a pergunta que você quer fazer.
Ah, sim, sim, sim. Eu estava pensando sobre toda essa coisa do feminino e, enfim, também do lugar da escrita nisso. E uma vez eu escutei de um colega que não é psicanalista, ele é, na verdade, um entusiasta da psicanálise e a pesquisa dele é sobre comunicação. Ele é um comunicador, mas ele é um bom investigador, assim, né? Na teoria psicanalítica, ele tem umas sacadas geniais, eu acho, assim. E uma vez ele estava dizendo o seguinte, que se as produções, as formações do inconsciente são uma forma, e aí a pergunta é para Ana Sui, que falou de escrita o tempo todo, né? Se as formações do inconsciente são formas de colocar sob o regime da letra, essa letra, né, da carta perdida, aquilo que vem da barra do sujeito, né, ele dizia assim, se a gente... ele tem umas expressões ótimas, né? Ele fala assim, se a gente tosse isso na análise, e esse tossir é uma forma de saber fazer com a barra do sujeito pela via das formações do inconsciente, será que o sintoma também seria uma forma de fazer esse tratamento de dar letra àquilo que é impossível de se dizer? Aí eu respondi para ele, olha, eu acho que acho que seu raciocínio está correto, enfim, tá batendo um papo, né? Não tinha pretensão nenhuma ali de teorizar nada. E aí ele para e diz a seguinte pérola, que aí é a pergunta que eu faço para a Ana. Então, se toda carta chega ao seu destino e toda letra é uma letra de humor, que ele pegou aquele neologismo que o Lacan usa, né? E toda carta é uma carta de humor, será que o sintoma que eu endereço, que eu produzo, endereço ao analista, é uma carta de amor que eu escrevo para ele? Será que é uma forma de produzir ali uma escrita de amor pela via do sintoma? E essa é a pergunta. Eu não soube responder, eu achei genial. E passo a quem eu acho que tem uma capacidade muito maior de pensar isso para mim, que é a Ana Sui. E aí, Ana, você acha que os sintomas que a gente produz, esses que a gente produz sobre transferência, são cartas de amor endereçadas aos nossos analistas? Então, que pergunta linda, né? E não me xinga! Não, pelo contrário, né? De maneira alguma eu teria pretensão de querer responder essa pergunta tão bonita, né? Acho que uma coisa que a gente aprende a fazer numa análise é justamente enfatizar a beleza das perguntas, né? E como sendo a coisa mais importante do que qualquer coisa que possa vir tentando tamponar, né? Pensando como o Blanchot fala, que a resposta é a desgraça da pergunta, né? Então, a pergunta por si só, ela já se sustenta. Mas eu penso que, assim, acho que essa é a grande questão que faz o Freud inventar aí a psicanálise, né? No sentido de que quando ele pega na pré-psicanálise, né, com as histéricas que melhoravam, hipnotizadas de amor, né, com os seus médicos, e que o Freud vai pensar ali, vai descobrir o valor da transferência ali e colocar a transferência como sendo, ao mesmo tempo, aquilo que é o bisturi, que propicia o tratamento, também ele fala, né, que é a resistência mais poderosa a um tratamento, né? Então, ao mesmo tempo em que sim, né, as neuroses de transferência, né, que o Freud vai colocar, são justamente essa capacidade que o sujeito tem de produzir essas cartas de humores sintomáticas na relação com e para o analista, ao mesmo tempo também é preciso destituir de alguma medida, em alguma medida, né, esse endereçamento, é preciso que haja essa destituição para que esse endereçamento não seja um tanto mais separado, né, em relação a isso, seja um tanto mais solitário, talvez,
e que acho que é aí que está a origem da psicanálise, né? Quando Freud propõe o abandono da hipnose, né? Ou seja, não é para o outro e tem a ver com aquilo que a Denise dizia, né, do efeito da psicanálise, não de mais um adormecimento, né? Mas que tem relação com um certo acordar. Então, né, com reduzir essa sedução, essa captura narcísica que nos é tão sedutora, de fato, né? E que, de alguma maneira, a gente precisa se desembaraçar disso para passar ali numa vantagem, numa bricolagem, né? Do tal do sintoma com TH ali, que fica menos capturado por esse olhar do grande outro, né? E só fazendo um comentário ali em relação a essa pergunta, né, de se a poesia ultrapassa a linguagem, eu não sei, eu acho que eu posso ficar a minha vida inteira pensando nessa pergunta, achei uma pergunta muito bonita também, mas eu fiquei pensando que a poesia não é sem linguagem, então pensaria que, né, é um fazer alguma coisa com essa linguagem. Fiquei pensando também que essa dimensão da poesia, que tantas vezes a gente pensa que está na forma dos versos, né, na maneira de escrita, tem que escrever assim é poesia, assim é prosa, mas diz respeito àquilo que o Lacan aponta no campo do significante, né, de que um significante só um significante para outro significante. Então, por exemplo, né, as crianças fazem poesia, né, Manuel de Barros nos prova isso em cada letra que ele escreve, e se as crianças fazem poesia, é só a condição de que alguém as escute desse lugar, né? Senão, fora desse lugar, as crianças são um monte de gente com TDAH, mini-adultos, pessoas problemáticas e tantos outros endereçamentos mortificantes que elas ficam capturadas nos nossos tempos por conta dos lugares em que não são ouvidas. Exato, exato. O Carlos Eduardo Léo colocou aqui, né, que a gente, uma resposta precisa levar a pergunta à dignidade da coisa, né? O que eu fiz aqui? Acho que é isso que... pronto, agora melhorou. E eu acho que, em última análise, é bem isso que se faz quando a gente pensa na função do analista, né? É elevar a pergunta à dignidade da coisa, de alguma forma. Gostei. Denise colocou aqui, né, na análise, transformamos os sintomas comuns em sintomas analíticos. Né? É essa a função da análise, né? Transformar o sintoma comum. Né? O analista entra de férias, aí o sujeito fica lá com dor de barriga, com não sei o quê, enfim. Isso tudo é elemento para pensar a posição desse sujeito frente ao amor. Então, é isso mesmo, seu amigo é brilhante mesmo. Gente, a gente vai precisar agora encerrar, né, devido ao tempo. Queria agradecer muitíssimo a Denise, a Ana, a Fernanda. Lamentável que a gente precisa encerrar agora, mas feliz também, porque a gente vai escutar o Romildo e a Rita. Carlos, obrigado pelas suas contribuições, Silvia também. O chat está cheio de contribuições e de falas e de referências e perguntas. Caso alguém tenha ficado com uma pergunta, envia para a gente, pode ser no grupo do CEPAI, pode ser por e-mail, e a gente tenta encaminhar as perguntas para que elas possam ser respondidas com mais tempo, tá?